Fala, concurseiros! Galera, é o seguinte, vamos estar dando início aí à nossa segunda videoaula. Hoje nós vamos estar falando a respeito de inquérito policial. Galera, eu quero ser o mais objetivo possível aqui nessa videoaula e direto ao ponto, aos pontos específicos, sem muita enrolação, sem muito lenga-lenga. Beleza? Galera, vamos lá então. O que é o inquérito policial? O inquérito policial está previsto no artigo 4º do Código de Processo Penal. E antes de entendermos o conceito de inquérito policial, precisamos saber o que é a persecução penal. Galera, persecução penal, quando o infrator ele comete um crime, surge para o Estado, então, o direito de punir. Mas antes disso, o Estado ele tem que descobrir quem foi esse cara, descobrir a materialidade, levantar provas, para depois, então, iniciar o processo de aplicação de pena, de punição. E essa persecução penal ela vai se dividir em duas fases. Existe a fase de investigação e existe a fase do processo propriamente dito. Beleza. O inquérito policial ele se localiza na fase de investigação, ou seja, ele é na fase pré-processual. Beleza? Depois de entendido onde está localizado o inquérito policial, vamos entender o seu conceito. O que vem a ser inquérito policial? O inquérito policial ele é um procedimento administrativo, pelo qual se vale o Estado, por meio da autoridade policial, para a colheita de provas, para se descobrir a autoria e a materialidade do delito. Beleza? Galera, entenda que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Beleza? Por isso que ele está na fase pré-processual. Nós vamos ver que algumas características do inquérito policial, e uma delas é ele ser dispensável. Então entenda que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo que busca, o objetivo dele é descobrir a autoria e a materialidade do crime e também a colheita de provas para futuramente ser usada na fase processual. Tá, mas isso você pode me perguntar, Cursino, mas então de quem é a atribuição para dirigir o inquérito policial? Galera, a atribuição para se dirigir o inquérito policial compete à autoridade policial. Em outras palavras, o delegado de polícia. O delegado ele é o responsável por presidir o inquérito policial. Ele é o responsável por dirigir o inquérito policial da forma que ele achar melhor. Ele tem discricionariedade para fazer todo essas investigações. No inquérito policial, galera, nós não vamos ter réu. Não existe a figura de réu no inquérito policial. O que existe no inquérito policial se chama indiciado. Indiciado. O que é o indiciamento? Depois que o delegado ele instaura o inquérito policial, que ele começa as investigações, que ele chega a determinado ponto de que ele realmente conclui que aquele cara é o infrator, então nesse caso ele realiza o indiciamento. Ele vai apontar, olha, foi aquele cara ali que cometeu o crime. Ou seja, quando o delegado faz isso, ele está indiciando o acusado. Ele está indiciando aquele cara, declarando que ele é um possível infrator, com base em todas as provas que ele colheu. Tá, e esse ato de indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Um ato privativo do delegado de polícia. Aí você pode me perguntar, tá, mas só o delegado que pode indiciar? Sim. Então, nesse caso, o Ministério Público é obrigado a ficar vinculado ao ato dele, a esse indiciamento. É obrigado? Galera, o Ministério Público não é obrigado a ficar vinculado ao indiciamento do delegado. Ou seja, o indiciamento não vincula o Ministério Público. Quer ver um exemplo? O delegado começou as investigações contra Tício e Teco. Beleza. Durante as investigações, o delegado conclui que somente Tício é que é o autor do crime e que Teco não tem nada a ver com aquilo. Então indicia apenas Tício. O Ministério Público, depois que os autos do inquérito chegou à sua posse, ele olha para aquilo e fala, não, peraí, Teco também é autor desse crime. Teco também é autor desse crime. Ele vai lá e oferece a denúncia também em desfavor de Teco. Nesse caso, veja que o Ministério Público ele não ficou vinculado apenas ao indiciamento do delegado. Ele tem a liberdade para ir lá e promover a ação contra aquela outra pessoa também que ele entender que faz parte
do crime, que cometeu também o crime. Beleza, galera? Então, esse é o conceito de inquérito policial e também o de indiciamento. Inquérito policial, só relembrando para vocês que ele é um procedimento administrativo, pelo qual o Estado se vale por meio da autoridade policial para a colheita de provas, beleza? Para descobrir a autoria e materialidade do delito. Tranquilo? Fechou? E o indiciamento é quando o delegado ele tem uma base forte, ele já colheu muitas provas e ele é capaz de indiciar que aquele cara é o infrator, quem cometeu o crime. Beleza? Galera, depois de entendido isso, temos que partir então agora para as características do inquérito policial. As características do inquérito policial. E isso é de suma importância para nós. Para entendermos o inquérito policial, as suas características é fundamental. Beleza? Vamos lá? Primeira característica, o inquérito policial ele é inquisitivo. Inquisitivo. O que vem a ser isso? No primeiro vídeo eu expliquei que no direito processual penal existem 3 tipos de sistema. Existe o sistema acusatório, o inquisitivo e o misto, que é a mistura desses dois. O inquérito policial ele está dentro do inquisitivo. Por que ele é inquisitivo, um procedimento inquisitivo? Porque no inquérito policial não existe contraditório, não existe ampla defesa. O indiciado, o investigado, ele tem seus direitos. Sim, com certeza ele tem seus direitos, mas não da mesma forma que vai ter lá no processo. Porque aqui não existe o princípio do contraditório. Aqui não existe o princípio da ampla defesa. Por isso que o inquérito policial ele é inquisitivo. Beleza? Próxima característica do inquérito policial, ele é sigiloso. Galera, o inquérito policial ele é sigiloso, ou seja, ele tem que ser sigiloso para garantir a veracidade das investigações, para preservar as investigações. Beleza, mas e o advogado? Ele pode ter acesso aos autos do inquérito policial? Sim, ele pode ter acesso aos autos do inquérito policial, mas mesmo ele sendo sigiloso? Sim, mesmo ele sendo sigiloso. Porém, o delegado ele só tem acesso aos autos do inquérito policial já documentados. Lembre-se disso. Ele só pode ter acesso aos autos do inquérito policial já documentados. Se aqueles que estão em investigação, ele não pode ter acesso, por causa justamente do sigilo. Próxima característica, o inquérito policial ele é escrito. Quando o inquérito policial for concluído, ele tem que ser reduzido a termo e assinado. É por isso que ele deve ser escrito. Beleza, até aqui então nós vimos que o inquérito policial ele é inquisitivo, ele é sigiloso e ele é escrito. Próxima característica do inquérito policial, ele é dispensável. Galera, o inquérito policial ele é dispensável. Poxa, mas você pode me perguntar, mas o inquérito policial é dispensável? Mas não é ele que vai levantar a colheita de prova e tudo mais? Como que ele pode ser dispensável? Sim, o inquérito policial ele é dispensável. O Ministério Público não precisa do inquérito policial para oferecer a denúncia. O Ministério Público pode simplesmente deixar o inquérito de lado, ir lá e oferecer a denúncia, sem precisar do inquérito policial. Por isso que ele é dispensável. Próxima característica do inquérito policial, ele é discricionário. O que é discricionariedade do inquérito policial? O delegado ele pode dirigir o inquérito policial conforme a sua própria vontade, conforme ele quiser. Ele pode dirigir o inquérito policial conforme ele entender melhor. Ele fala, as investigações vai ser assim, assim, dessa forma, dessa maneira. Por isso que ele é discricionário. Porque o delegado de polícia, ele tem liberdade para dirigir o inquérito policial. Beleza? Próxima característica do inquérito policial. O inquérito policial, ele é prévio. Ele é prévio. Lembra que eu falei que o inquérito ele está presente na fase pré-processual e que ele serve para colheita de prova? Justamente por isso que ele é prévio. Ele é anterior à fase processual. Fácil de entender essa característica dele, né? O inquérito policial ele é prévio, porque ele tem que ser antes da fase processual. Próxima característica, indisponibilidade. O delegado ele não pode simplesmente dispor, ele não pode simplesmente ir lá e arquivar o inquérito policial. O inquérito policial ele é indisponível.
Ou seja, o delegado de polícia, ele não pode arquivar o inquérito policial. Ele não pode abrir mão do inquérito policial. Ele tem que concluir todas as suas investigações. Essas são as principais características do inquérito policial. São as mais cobradas. O inquérito policial, ele é inquisitivo, ele é sigiloso, ele é escrito, dispensável. O inquérito policial, ele é prévio, discricionário e indisponível. Ou seja, ele possui indisponibilidade. Beleza? Como que se dá a instauração do inquérito policial? Preste bastante atenção nessa parte. Por quê? Depende. Depende? Mas como assim depende? Sim, depende. O inquérito policial, ele vai ser instaurado, para ele ser instaurado, depende da espécie da ação penal. Beleza, vamos lá. Se for uma ação penal pública incondicionada, nós temos uma forma de instaurar um inquérito policial. Se for uma ação pública condicionada, nós temos outra forma de instaurar o inquérito policial. E se for uma ação privada, é outro tipo de forma de se instaurar. Mas todos eles vão ser mediante portaria. Todos eles vão ser instaurados mediante portaria. Vamos lá então. No caso de ação penal pública incondicionada, como que se dá a instauração do inquérito policial? O inquérito policial, no caso de ação penal pública incondicionada, ele pode ser instaurado de ofício. Isso, ele pode ser instaurado de ofício. O delegado de polícia pode ir lá e instaurar o inquérito policial de ofício, sem que ninguém provoque ele, sem que ninguém vá lá e peça para ele. Ele pode ir lá e instaurar o inquérito policial. Então essa é a primeira forma que o inquérito policial pode ser instaurado na ação penal pública incondicionada. Segunda forma, por requisição. Por requisição do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público vai requisitar. Lembrando que requisição não é pedido. Requisição é uma ordem, mesmo que não exista hierarquia entre eles. Se o Ministério Público requisitar para o delegado a instauração do inquérito policial, ele está obrigado a instaurar o inquérito policial. A lei também diz que por requisição do juiz. Exato, por requisição do juiz. O juiz também pode requisitar ao delegado a instauração do inquérito policial. Mas tome cuidado, porque com a entrada da lei pacote anticrime, a lei de número 13.964 de 2019, nós temos uma alteração nessa parte aí. Onde venha tirar essa requisição do juiz para ele ordenar ao delegado que se instaure inquérito policial. Por quê? Porque o princípio que rege o juiz é o princípio da inércia. Então, como que ele vai agir de ofício e pedir a instauração do inquérito policial? É justamente nessa questão que essa lei ela vem tratar. Mas devemos tomar cuidado porque essa lei, esse artigo está suspenso por decisão do STF. Está suspenso. Tem uma liminar que suspendeu este artigo. Bem provável que vai ser aprovado, bem provável que vai prosseguir e que vai se retirar dessa parte do juiz requisitar o delegado a instauração do inquérito policial. Mas, por enquanto, nós devemos guardar que, se for com base na lei atual, o juiz ele pode requisitar. Agora, se for com base no pacote anticrime, o juiz ele não pode requisitar, somente o Ministério Público. Beleza? Galera, também podemos ter a instauração do inquérito policial por requerimento do ofendido ou do representante. A vítima vai lá e pede para o delegado instaurar o inquérito policial. A vítima vai lá e requer. Lembrando que ele está requerendo. Lembrando que esse requerimento que ele faz não é uma ordem, é apenas um pedido, diferente da requisição, que somente o juiz e o Ministério Público faz ao delegado. A vítima ou só ofendido, nesse caso, ele faz um requerimento, ele faz um pedido ao delegado. E ele não está obrigado a instaurar. Ele instaura ou não instaura. Depende dele, né? Lembra da discricionalidade? Então, beleza. Tá, agora se tratando de ação penal pública condicionada. Como que vai se dar a instauração do inquérito policial? Vocês sabem que a ação penal pública condicionada é uma ação penal pública, só que existem algumas condições. A vítima ela precisa ir lá e representar. Existem algumas condições para que dê procedibilidade na ação. E como que vai se dar a instauração do inquérito policial neste caso de ação penal pública condicionada?
se dá por meio da representação da vítima. Ou seja, a vítima precisa ir lá e representar. E na ação penal privada? A ação penal privada também depende de requerimento da vítima. Depende de requerimento da vítima. Ou seja, a ação penal privada ela não se inicia sem o requerimento da vítima. Galera, então essas são as formas de instauração do inquérito policial. O próximo tópico que eu quero trazer com vocês aqui é a respeito dos prazos do inquérito policial. Beleza, qual que é a regra do inquérito policial, do prazo do inquérito policial? Se o indiciado ele estiver preso, o prazo do inquérito policial vai ser de 10 dias, improrrogável. Improrrogável. Tá, mas a lei do pacote anticrime, ela vem e altera também esse dispositivo. Ela fala que em casos excepcionais, pode-se ter a prorrogação desse prazo por mais 15 dias. Por mais 15 dias. Ou seja, existe essa possibilidade de se prorrogar o prazo estando o réu preso por mais 15 dias. Mas só que, como eu disse, ela se encontra suspensa por meio da liminar do STF. Ou seja, ela não está tendo aplicabilidade. Então, o que vigora é o prazo de 10 dias improrrogável, estando o réu preso. O réu solto, qual que é o prazo? O prazo para o réu solto é de 30 dias. 30 dias prorrogáveis. Lembre-se disso. Réu preso, 10 dias. Réu solto, 30 dias prorrogável. Galera, mas isso é a regra. É a regra. É o que rege no Código de Processo Penal. Nós temos exceções. Primeira exceção, no caso da lei de droga, que também se aplica para os crimes hediondos, onde o prazo é réu preso 30 dias, réu solto 90 dias. Réu preso 30 dias, réu solto 90 dias. Tá. E para a Justiça Federal? Para a Justiça Federal, o prazo do inquérito policial será de réu preso 15 dias, réu solto 30 dias. Réu preso 15 dias, réu solto 30 dias. E no caso da Justiça Militar? No caso da Justiça Militar, o prazo do inquérito policial será réu preso 20 dias, réu solto 40 dias, prorrogável por mais 20 dias. Beleza? Então, no caso... Galera, vamos partir então para outro tópico. Outro próximo tópico que eu quero tratar com vocês aqui é a respeito do arquivamento. Como que se dá o arquivamento do inquérito policial? Sabemos que o arquivamento do inquérito policial é quando chega ao final, quando o inquérito policial ele já está sendo finalizado. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês aqui algumas disposições do Código de Processo Penal acerca do encerramento do inquérito policial. Artigo número 10, parágrafo 1º, a autoridade fará minucioso relatório de que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Beleza? Tá. Também temos que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito policial. Ou seja, os instrumentos, todos os objetos que forem de interesse para se produzir provas, vai acompanhar os autos do inquérito policial. Vai acompanhar os autos do inquérito policial. Tá. O inquérito policial, ele vai acompanhar a denúncia ou a queixa sempre que servir de base uma para a outra. Ou seja, sempre que o inquérito policial servir de base ou para a denúncia ou para a queixa, ele vai ser acompanhado juntamente com elas. Tá, beleza. Arquivamento do inquérito policial. Arquivamento do inquérito policial. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que nós temos uma forma antiga, que é a que está em vigor, e nós temos uma nova forma, trazida também pela Lei 13.964 de 2019, a Lei do Pacote Anticrime. Tá, eu vou explicar para vocês aqui a forma antiga. Como que se dava o arquivamento do inquérito policial, como que vai se dar? Depois que o delegado ele terminou todas as investigações, sabendo que o delegado ele não arquiva inquérito policial, tome muito cuidado com isso. Delegado de polícia não arquiva inquérito policial. Ele não pode arquivar um inquérito policial.
Beleza? Depois que terminou todas as investigações, que encaminhou o juiz passa para o Ministério Público. O Ministério Público, depois que ele pega os autos do inquérito policial, o que ele faz? Se ele entender que está tudo certo, que está tudo ok, beleza. Ele vai lá e oferece a denúncia. Mas se ele entender que aquele inquérito policial deve ser arquivado, o que ele vai fazer? Ele vai representar para o juiz. Ou seja, o Ministério Público pegou os autos do inquérito policial, ele representa para o juiz, fala, juiz, arquiva. Juiz, eu quero o arquivamento do inquérito policial. O juiz vai olhar e vai falar, beleza, é passível de ser arquivado. Arquivou, beleza, o inquérito policial morreu ali. O juiz olha e fala assim, não cabe arquivamento para esse inquérito aqui. Não cabe arquivamento. Nesse caso, se o juiz discordar do arquivamento, o juiz ele deverá remeter os autos do inquérito policial ao procurador-geral. Leve para sua prova a seguinte questão. Se o juiz discordar do inquérito policial, ele vai remeter ao chefe do Ministério Público. Ou seja, o juiz ele discordou do inquérito policial, ele discordou do arquivamento. Nesse caso, ele vai remeter ao chefe do Ministério Público para que este ofereça a denúncia ou designe outro promotor para oferecer a denúncia. Tá, mas e aí? E se o chefe do Ministério Público concordar com o arquivamento? Nesse caso, se ele concordar com o arquivamento, ele vai voltar os autos para o juiz e, nesse caso, o juiz está obrigado a arquivar. Mas se ele vê que não é passível de arquivamento, ou ele oferece a denúncia, ou ele designa outro membro do Ministério Público para oferecer a denúncia. Essa era a forma antiga, ou seja, o Ministério Público ia lá e pediu o arquivamento, representado pelo arquivamento para o juiz. O juiz concordou com o arquivamento? Arquivou, beleza. O juiz não concordou com o arquivamento, encaminha os autos ao chefe do Ministério Público. O chefe do Ministério Público concorda com o arquivamento. Nesse caso, o juiz é obrigado a arquivar o inquérito policial. O juiz vai e deve arquivar. Não concorda com o arquivamento, ou ele oferece a denúncia, ou designa outro membro do Ministério Público para oferecer a denúncia. Essa é a forma antiga e aqui está em vigência atualmente, beleza? Mas existe a nova forma que foi trazida pela lei do pacote anticrime. Que forma que é essa, Porcino? É da seguinte forma, o Ministério Público, dessa vez, ele arquiva o inquérito policial direto. Ele não precisa mais pedir para o juiz. Ele não precisa mais representar para o juiz o arquivamento do inquérito policial. O Ministério Público é quem vai arquivar o inquérito policial. O Ministério Público já arquiva direto o inquérito policial. Tá, ele arquivou o inquérito policial, ele deve comunicar à vítima, ele deve comunicar ao investigado e também à autoridade policial. Ou seja, quando o Ministério Público, dessa nova forma, o Ministério Público já arquiva direto o inquérito policial, ele chegou, pegou os autos do inquérito policial, olhou e falou, não, isso aqui eu discordo, isso aqui tem que ser arquivado. Se ele fez isso, ele mesmo vai lá e arquiva os autos do inquérito policial. Tá, mas se ele arquivou os autos do inquérito policial, ele deve comunicar à vítima, ele deve comunicar ao investigado e também deve comunicar à autoridade policial. E ainda mais, ele deve mandar os autos do arquivamento, ele deve encaminhar para a instância de revisão do Ministério Público. Ou seja, ele arquivou, ele fez todos esses 3 passos, comunicou todo mundo, ele deve encaminhar para a revisão do Ministério Público, para ver se realmente é passível de arquivamento ou não aquele inquérito policial. Entendido? Mas essa forma de arquivamento do inquérito policial também está suspensa. Também se encontra suspensa por decisão do STF. Mas bem provável, galera, que vai ficar dessa forma. Que vai ser dessa forma, que vai tirar a figura do juiz no caso de arquivamento do inquérito policial. Vai se retirar a figura dele. Tá, beleza. Aí você pode me perguntar, mas depois que arquivou o inquérito policial, ele pode ser desarquivado? Sim, ele pode ser desarquivado. Em via de regra, o inquérito policial ele não faz coisa julgada. Ele não faz coisa julgada. O seu arquivamento não faz coisa julgada. Ou seja, é passível o desarquivamento dele. Mas quando vai se dar isso? Quando surgir
novas provas. Surgiu novas provas, nesse caso é passível que se desarquive o inquérito policial e retome as investigações, é claro que seguindo todas as regras. Mas sabemos que, como toda regra, possui a sua exceção, no inquérito policial não é diferente. Nós temos a exceção. E quando que é que o arquivamento do inquérito policial vai fazer coisa julgada? O inquérito policial, o seu arquivamento vai fazer coisa julgada quando houver atipicidade do fato, ou seja, foi um fato atípico, não houve crime, ou quando estiver extinta a punibilidade do agente. Nesses dois casos, o inquérito policial ele vai fazer coisa julgada. O seu arquivamento vai fazer coisa julgada. Nesses dois casos. Então lembre-se, em via de regra, o arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada. Mas, a exceção, o inquérito policial, o seu arquivamento vai fazer coisa julgada quando houver atipicidade do fato, ou seja, não foi crime aquele fato que o agente cometeu, ou estiver extinta a punibilidade do agente. No caso de morte, prescrição e todas as outras formas de extinção de punibilidade. Beleza? Galera, uma coisa importante que eu quero trazer para vocês aqui também é a respeito do artigo 6º, as providências que a autoridade policial deve tomar. Eu quero estar lendo aqui com vocês o artigo 6º e eu recomendo que vocês façam uma leitura também aí, entendeu? Artigo 6º do Código de Processo Penal diz assim: logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Veja que a autoridade policial, ela é obrigada a tomar essas providências. Ela não pode, ela deve tomar essas providências. Inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos. Ou seja, a autoridade policial vai se dirigir ao local e preservar todo aquele local ali, para que nada se altere até a chegada dos peritos. Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Ou seja, depois que os peritos criminais realizou a sua perícia e tudo mais ali, que eles liberarem aqueles instrumentos que tiveram relação com o fato, a autoridade policial deverá, então, apreender esses objetos. Inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4º, ouvir o ofendido. Inciso 5º, ouvir o indiciado. Inciso 6º, proceder reconhecimento de pessoas, coisas e acareações. Inciso 7º, determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e qualquer outras perícias. Lembrando, galera, só uma questão muito importante aqui, a respeito desse inciso 7º aqui, que é a determinação do exame de corpo de delito, que naqueles crimes que deixarem vestígio, o delegado ele é obrigado a realizar o exame de corpo de delito. Eu disse para vocês que o delegado ele tem discricionalidade para dirigir o inquérito conforme ele achar melhor, correto? Tá. O ofendido ele pode requerer a realização de diligências durante o inquérito policial. O delegado, nesse caso, ele não está obrigado a realizar essas diligências. No entanto, quando se tratar de exame de corpo de delito, o delegado ele é obrigado a realizar essas diligências. Próximo inciso 8º. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntada aos autos sua folha de antecedentes. Inciso 9º. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10º, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Galera, então, e esses dispositivos aqui no artigo 6º do Código de Processo Penal são as providências que a autoridade policial deve tomar.
deve tomar depois da ocorrência do fato, né? Ela deve tomar todas essas providências, beleza? Tá, galera, então era justamente isso que eu tinha que tratar com vocês aqui a respeito do inquérito policial. Esses são os principais pontos que eu queria abordar com vocês aqui. Vou estar finalizando a aula por aqui. Na próxima aula eu vou estar trazendo a respeito de notícias, crimes e também da Delatio. Vou estar falando com vocês na aula de número 3. Vai ser uma aula bastante curta, bastante rápida, tá? Então vamos encerrar por aqui. Isso então foi inquérito policial. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de curtir o nosso vídeo. Se você não gostou também, dê o dislike aí, não tem nenhum problema, entendeu? Você tem a sua liberdade de expressão aí, beleza? Galera, muito obrigado, compartilhe nosso vídeo, divulgue nosso canal. Fechou? Valeu, tamo junto, concurseiros, até a próxima, falou!